E aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao N1Cast, o maior podcast de saúde e empreendedorismo do Brasil. A gente está aqui no YouTube, óbvio, está no Spotify, está no Apple Music, está nas redes sociais, estamos em todos os lugares. Hoje, com a presença ilustre do professor Leandro Medeiros, primeiro farmacêutico que a gente vai entrevistar aqui, meu amigo, né, gente? Porque eu só trago gente que eu gosto aqui, né? O podcast é meu, então eu trago gente que eu gosto, gente que eu conheço há muitos anos. Leandro Medeiros, por favor, se apresente. E aí, cara, valeu pelo convite, que alegria estar aqui. Bom demais. Obrigado. Bom, sou farmacêutico, sou de Recife, né? Sotaque não nega. Terra linda. Sou professor universitário e trabalho com produtos naturais, suplementação, assuntos regulatórios, enfim, essa é a minha praia, para quem não me conhece, é isso. Tá, vamos ficar um pouco mais na tua praia para a gente situar, porque quando a gente fala farmacêutico, aí a gente faz uma associação. Farmacêutico é aquele cara, que tá na farmácia, toma conta da receita, é aquele cara que quando a gente chega na farmácia ele vem dar uma dura, cadê a receita? Não pode, então. Na tua apresentação eu já vou trazer uma puxada para a galera entender o tamanho da profissão do farmacêutico, mas a gente vai diluindo isso ao longo do podcast, porque é muita coisa, mas só onde você está hoje, assim. Você tem iniciativa com o governo para escrever, dá uma... Panorama geral, né? É um panorama, assim, mas a gente vai continuar e vai em cada detalhe. Bom, eu acho que a principal carga horária que eu tenho ao longo da semana é na universidade mesmo. Tá, professor né? universitário. Eu coordeno um curso de farmácia lá e sou pesquisador também, extensionista, e é por lá onde eu também tenho a minha prática clínica no ambulatório de fitoterapia. A gente tem um projeto de fitoterapia que engloba alunos da farmácia e da medicina, e a gente faz atendimento das pessoas por lá, das suas doenças, enfermidades com produtos naturais. Mas eu também tenho um vínculo com o Conselho Federal de Farmácia. Por lá eu faço parte de 2 grupos de trabalho. O primeiro é de suplementos alimentares, eu estou lá desde 2018, e o segundo é sobre cannabis medicinal, que acabou de ser montado, inclusive, porque é uma pauta quente, uma pauta que a gente precisa manter o conselho atualizado, né? Muitas vezes dá um parecer sobre algumas questões. Deixa eu voltar no suplemento. O que você faz junto ao Conselho Federal? Você que ajuda a escrever as regulamentações, é isso? Que a Anvisa libera, as portarias, esses documentos? O Conselho Federal ele faz uma contribuição, sim, quando é uma consulta pública, por exemplo, da Anvisa, né? E aí a gente dá o nosso parecer a respeito disso. Por exemplo, em 2018 a gente teve a publicação do novo marco regulatório. Tá. E eu tô no GT desde 2017. GT é grupo de trabalho. Grupo de trabalho. E aí a gente passou um ano tomando o pé da situação e fez uma proposta para a Anvisa para normatizar os suplementos alimentares no Brasil. Tinha regra antes, mas a regra era muito confusa e tal, e aí... Antiga também, um pouco, não? A gente tinha creatina proibida, tinha umas coisas meio absurdas, né? É mais ou menos isso, mas tinha muita substância que não podia ser vendida como suplemento, e também porque, para quem era da indústria, era muito trabalhoso você colocar um produto no mercado, porque tinha muitas regras. Aí, em 2018, a Anvisa ela simplificou, transformou tudo numa única categoria de produto, suplemento alimentar, porque eram várias diferentes, e ficou um pouco mais claro para a indústria como ela tem que fazer para lançar um produto, né? Bom, e aí a gente também fez, aí sim, foi uma autoria nossa mesmo, né, a produção da resolução que define as atribuições do farmacêutico em suplementos alimentares. Então essa resolução do Conselho Federal saiu do nosso GT e hoje já é uma regra que vale para todos os farmacêuticos no Brasil. Ele pode prescrever, ele pode trabalhar numa indústria de alimentos também, fazendo produção, desenvolvimento, controle de qualidade, enfim. Então, é um trabalho para a profissão, né? Para normatizar também a profissão, no fim das contas. Acho que já deu... Professor, pesquisador, trabalha na farmácia, na farmácia clínica da universidade e tem esses grupos de trabalho. Vamos ficar um pouco, então... Eu vou puxar algumas discussões aqui na prática clínica farmacêutica. A gente tem na área da saúde questões de uma centralização de poder na mão do médico, né? E sempre existem discussões entre os conselhos, discussões essas que a gente nem vê muito na prática. Eu acho que na prática assim, eu vejo muita gente se ajudando, muito médico junto com farmacêutico, eu vejo
parece que é uma coisa mais de nível político, né? E não do nível... eu não vejo muita treta, assim. Porque tem conceitos que são muito importantes, tipo, interação medicamentosa, né? Tem a interação fármaco-nutriente, fármaco-fármaco, nutriente-nutriente, fármaco-nutriente, enfim. Isso é uma área de estudo muito ampla, né, cara? Tempo de ação dessa droga e tudo. E quando você olha para a farmácia, eu olhei para a farmácia na cadeira de nutrição, é aquele olhar superficial, você já fala, cara, esse troço é meio enrolado, né? É meio grande essa ciência aí, tem que estudar muito. Como é que é a farmácia clínica, como é que o farmacêutico está se colocando e como que isso vira para a população? Tá? Eu queria entender isso, assim, vamos colocar isso no dia a dia da população. O farmacêutico ali, essa farmácia clínica, o farmacêutico prescrevendo no consultório aí. Farmácia clínica é uma área que nasce nos Estados Unidos, nos anos 60. Acho que é legal fazer esse contexto histórico também. Sim, para ninguém... Então o pessoal vai falar, foi moda, foi ano passado, inventaram lá em Recife. Exatamente. Foi o Leandro que inventou em Recife, não? Nenhuma culpa em relação a isso, viu? Fica aí a dica. Mas assim, a ideia é que a gente teve o surgimento nos Estados Unidos, nos anos 60, e em hospitais. Por que em hospitais? O próprio hospital criou isso. Exato, porque a partir de uma experiência inicial de melhor utilização de antibióticos, principalmente, que vai refletir em duas coisas. Menor custo para o hospital, porque vai ter que lidar menos com os problemas relacionados ao uso dos antibióticos, né? Mas também menos tempo de hospitalização, menor índice de mortalidade por conta do uso de antibióticos, principalmente. Então eles viram que se você coloca um farmacêutico ali, que vai ter um olhar um pouco mais especializado para o paciente sobre a questão do medicamento, economiza e melhora os indicadores de saúde. Aí isso se espalhou mundo afora. No Chile, nos anos 70, esse movimento cresce. E aí tem um farmacêutico, que é o Dr. Tarcísio Palhano, que é uma figura super importante. Hoje um consultor ad hoc do Conselho Federal de Farmácia. Ele foi para o Chile fazer um curso, porque ouviu falar que lá isso já estava se desenvolvendo, e trouxe para o Brasil. Dá para dizer que a farmácia clínica nasceu em Natal, porque ele é de lá. E foi também nas primeiras experiências sobre esses indicadores de saúde econômicos do hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mostrou que o negócio era importante mesmo. Aí fazia sentido. Se desenvolvendo. Isso. Aí aí o farmacêutico ele vai especializando nos diversos segmentos. Tipo assim, um farmacêutico especializado em gastroenterologia. O farmacêutico clínico especializado em pediatria, em pneumologia, por exemplo, que era até a especialidade dele. Então, a partir disso, a universidade ela se envolve com isso, começaram a ter alguns cursos, e aí cria-se não é exatamente um modelo como está hoje, mas criou-se um arco, né, sobre essa atuação. Tem data, mais ou menos, de quando isso aconteceu no Brasil? Isso foi nos anos 80. Anos 80, tem tempo. Finalzinho dos anos 70, mas... O pessoal acha que Brasil é Rio e São Paulo, né? Se não foi em São Paulo, se não foi no Rio de Janeiro, não tem credibilidade. A gente tem tanta coisa boa na região norte, nordeste, tem tanta tecnologia, tem tanta coisa de Embrapa, tem... Aliás, Recife é um polo de inovação absurdo. Absurdo, né? A gente tem lá o Porto Digital, tem várias empresas incubadas. Os melhores mergulhos em naufrágio, um dos melhores pontos de mergulho do mundo, não é do Brasil, os melhores pontos de mergulho do mundo são em Recife. Eu vou lá 2 vezes por ano lá mergulhar. Por isso que eu moro lá, pô. Eu não mergulho, mas... Mora lá, né? Porque quem mora em Recife tem um problema com o mar, né? Assim, Por quê, né? Por conta dos tubarões, né? É porque vocês não sabem... Eu vou te dar uma aula de como lidar com tubarão. Eu mergulho com tubarão lá em Recife. Eles são super carinhosos no fundo do mar. Que fofo. Porque ali na beira d'água eles ficam muito estressados. Às vezes eles estão com fome, estão fora do habitat, então eles ficam muito agressivos. Quando eles estão inseridos lá no cantinho deles, de boa, eu já dentro de naufrágio já encontrei tubarão, pô. Eu penetrando no naufrágio, o tubarão lá dentro. E ele foi educado, ele veio, mostrou que, tipo, o navio é meu, sai daqui, ele veio, me olhou, virou e foi embora. E eu não discuti com ele, saí da embarcação. Mas legal isso, né? Década de 80, e aí começa esse... Quando é que isso começa a espalhar pelo Brasil? Olha, a gente começa a ter nos anos 90 uma disseminação do que a gente chamava de atenção farmacêutica. Anos 90. Já anos 90. Tá. Tem tempo, né? Isso. E aí
algumas farmácias implantando esse tipo de serviço de acompanhamento dos pacientes que usavam medicamentos. Que farmácia? Farmácia do hospital ou farmácia... Aí, nesse caso, já drogarias, né? Já são as fazendo chamadas farmácias comuntárias, exatamente. do governo, SUS ou privadas? Privada também. Ah. Quando eu fiz farmácia, entre 2002 e 2006, a gente já tinha na farmácia escola lá um modelo de atenção farmacêutica, um serviço de atenção farmacêutica implementado. E que a gente tinha que passar pela estágio supervisionado, monitoria, enfim, e atendia os pacientes para verificar quantos medicamentos eles consumiam, se esses medicamentos interagiam entre si, se tinha algum medicamento potencialmente inapropriado para ele, por exemplo, em pessoas idosas. Alguns medicamentos são inapropriados, porque podem aumentar declínio cognitivo, risco para queda, mortalidade, enfim. Por exemplo, medicamentos benzodiazepínicos, como o clonazepam, alprazolam, bromazepam, que são ansiolíticos, né? Então, nisso a gente identifica e aí faz uma intervenção. E essa intervenção é escrever para o médico e falar assim, olha, doutor fulano, sou farmacêutico da farmácia tal, recebi o paciente tal, que tem essa história clínica aqui e identifiquei um risco em razão do uso de tal medicamento. E de acordo com os critérios de Beers, da Sociedade Americana de Geriatria, recomenda-se uma substituição por conta disso, assim, assado, para tal medicamento. E aí... O pessoal aceita bem isso? O começo foi difícil, tá? E aí é onde vem... vou fazer o gancho com aquilo que você falou desses conflitos, né, interprofissionais e tal, porque realmente o começo foi muito complicado. A gente vem de uma escola de formação médica ainda muito conservadora nesse sentido, mas que hoje eu entendo que já é um olhar diferente. Eu sou professor do curso de medicina lá na universidade e, claro, que tem muito professor médico, mas eu diria que tem uns 40% do corpo docente que não são médicos e aí há um trabalho interdisciplinar e um esforço de mostrar para o estudante de medicina que tem um nutricionista, que tem um farmacêutico, que tem um psicólogo, que tem um fonoaudiólogo, que tem um fisioterapeuta. Porque você olha, porque o médico tem muito trabalho. É melhor deixar a farmácia com o farmacêutico, né? A quantidade de interação, cronofarmacologia, tem hora para droga, né? Dá o exemplo, os remédios para tireoide, aí tem interação, tanto cronofarmacologia como nutrição ali envolvida. Você tem que tomar a droga em jejum e de manhã, e envolve muita coisa para administrar, né? E tem alguns países até que, assim, Valentim, o médico faz o diagnóstico. Que é dificílimo, né? Fechar um diagnóstico é uma coisa, depois que o diagnóstico está feito, se o médico errar no diagnóstico, tudo para frente dá errado, né? E ele dá uma atenção especial para o diagnóstico, faz uma boa anamnese, faz um bom exame físico, ele pensa de forma racional quais são os exames necessários para, né, que conversam ali com aquela anamnese, enfim. E ele Isso dá um puta trabalho. Pois é, e ele faz um diagnóstico mais preciso, mas ele deixa o tratamento com o farmacêutico. Isso em vários hospitais, assim, mundo afora. No Canadá você tem esse modelo rodando, no Reino Unido, por exemplo. Porque o farmacêutico ele vai a fundo na terapia, né, na farmacoterapia, e aí ele sabe melhor manejar aquilo. Ele sabe que aquilo talvez não seja legal para o paciente, que a dose vai ter que ser ajustada em razão das alterações na função renal, alguma situação hepática, por exemplo. Tá. Então, e ainda auxilia o médico falando, doutor, com essa droga, pede tal exame daqui a tanto tempo, que pode alterar aquilo. Perfeito. Só que eles fazem o acompanhamento em conjunto. Tá. Entendeu? Lá não tem treta. Menos treta, eu diria. E só para complementar esse entendimento sobre a farmácia clínica, tem projeto no Brasil, projeto público do farmacêutico atendendo o paciente, é isso? Como é que funciona? E aí, veja, anos 90, aí agora a gente parte para 2013. Aí em 2013 foi quando o Conselho Federal publicou a resolução 585, que define a farmácia clínica no Brasil. E a 586, que é complementar ela, que define a prescrição farmacêutica. Eita, aí teve briga. Aí foi treta. Meu amigo, treta. 2013, pensa comigo. Lembra do país como é que estava em 2013? O que era 2013? A gente estava no meio da discussão sobre Copa do Mundo, que muita gente era a favor e não era a favor. E o negócio que não precisa ter hospital. Ixi. O começo daquelas manifestações de rua, né? Não ajudou a abafar ou só piorou? Não, porque aí... Já todo mundo queria uma treta, pronto, agora vamos... Porque a gente tava no Facebook, batendo boca, né? e aí
E aí entrou na história também essa coisa da farmácia clínica. Então, os médicos, eles... Vocês estão querendo virar médico, não sabe nada e tal. Basicamente foi isso. E foi muito difícil, assim. Eu tinha amigos médicos que não entendiam, às vezes, exatamente, mas tinha uns médicos que já tinham uma experiência hospitalar muito boa, de hospitais que passaram por esse processo. Acreditação hospitalar. Ah, tá. A acreditação não é para acreditar no hospital, não. É uma certificação que o hospital recebe de qualidade. São padrões internacionais de qualidade de assistência. É exatamente isso. E aí, nas acreditações internacionais, os selos exigem que tenha um corpo de farmacêutico clínico. Porque já se sabe que são profissionais que reduzem os custos hospitalares e melhoram os indicadores de saúde. De follow-up, né? De acompanhamento. Exato. Melhora a qualidade de vida, menor mortalidade, menos tempo para recuperação. Você foi bloqueado no Instagram de algum amigo médico? Deve ter sido. Foi, né? Deve ter sido. Pô, que legal. História boa essa. E tá instalado no Brasil, 2013, a farmácia... Aí a gente, 2013, teve isso, e aí o Conselho Federal de Medicina, né, tomou pé da história, claro, e aí ele iniciou uma série de ações judiciais para tentar reduzir ou evitar que isso aconteça, né? Porque entenderam que era uma forma de invasão da área médica, e na verdade não é assim. Porque se você vai para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Reino Unido, você vai ver um outro modelo de prática médica e farmacêutica muito mais coesa. Mas... né? É simples, né? Pega um compêndio, pega um documento com todas as doenças catalogadas, né? Todos os catálogos, os códigos internacionais de doença. Pega um sujeito que chega no consultório do médico e fala, doutor, tô com a dorzinha aqui. Rapaz, descobriu o que é, deve dar um trabalho absurdo, né? Porque a gente chega com cada queixa inespecífica no hospital, e como eu fiz mestrado no Hospital da Fiocruz, você tem aqueles médicos antigões, aqueles caras de 20, 30 anos, o jeito que você entra na sala, ele já sabe o diagnóstico e o cara acerta. Eu fiz especialização na Santa Casa, tinha as médicas, as endocrinologistas, as corona, ela pegava o exame, a gente, nutricionista lá treinando para atender, a gente olhava o exame e tal, as velhas olhavam o exame, não, pode repetir que o exame tá errado. Eu falei, meu Deus do céu, mas como é que essa velha sabe que o exame... E sabia, cara. Experiência clínica, cara. Tem um médico em Recife que é muito conhecido, assim, tipo, Dr. Chicão, o nome dele. E os caras têm um trabalho danado para fazer. Né? Eu ficava impressionado com isso, com a médica lá. Eu falava, não, o exame tá errado. E Dr. Chicão é interessante, porque quando os médicos não conseguem resolver o caso, ele manda para ele. Pro Chicão. Ele é um clínico médico, um clínico geral, basicamente, mas assim... Um pajé. É um cara que é respeitado no Brasil todo, inclusive, viu? Mas tem um olhar semiológico que pouca gente tem. Semiotécnica, isso é que a medicina se diferencia, né? A semiologia é olhar para o sinal e sintoma e chegar no diagnóstico. E aí, o que acontece é que o Conselho Federal de Medicina já entrou com mais de quase 60, ou algo em torno disso, 60 ações judiciais contra o... 60? Perderam todas. Eita. Então, assim... Eu diria que isso está resolvido. A gente passou 10 anos, né, uma década se defendendo, mostrando, argumentando a importância e, assim... Está pacificado. Já é praticamente a jurisprudência, assim. E agora, o atendimento clínico, me explica como é que é. No nosso modelo de prática, a gente tem uma série de serviços que podem ser feitos. Por exemplo, a dispensação deles, que é o acesso ao medicamento, né? Essa entrega do medicamento, só que de uma forma... analisada antes. Tá. Ou seja, você chega na farmácia com a receita, você vai ver o que tem lá escrito, e você vai ter que fazer uma avaliação técnica e legal da receita, para ver se está adequado, e orientar o paciente corretamente quanto à utilização correta daquele medicamento, os horários, não sei o quê, porque às vezes não está na receita, às vezes o paciente não entende o que está ali escrito, muitas vezes. Então, isso seria um serviço mais simples, mas um dos mais importantes, porque é o que a gente mais exerce. Só que isso é na farmácia mesmo, né? Mas aí tem a conciliação terapêutica, que é um processo de organização dos horários dos medicamentos, para deixar o paciente mais consciente do que ele tem que fazer. Muitas vezes se montam tabelas que são organizadas por horários, dias. Tem paciente que toma 10 medicamentos todos os dias, 20 medicamentos. Que é o polifarmácia. Exatamente. Né? Que é mais de 5 medicamentos todos os dias, já é o paciente com polifarmácia, ou em polifarmácia. E o risco de ter algum problema em relação a isso é grande. Trocar a ordem, horário, trocar de medicamento, esquecer de tomar. E a gente tem dados da OMS, Brasil, Ciatox, que mostra que
problemas no uso de medicamentos são responsáveis pela terceira ou a quarta, quinta maior causa de internações e óbitos no Brasil. Que isso? É absurdo. Assim, da galera tomar a medicação errada, horário errado. Exatamente. Uma pessoa hipertensa, toma o medicamento de forma errada, a pressão sobe e tem um AVC. Ai, tá. Entendeu? Então, isso está bem documentado. Assim. Interiorzão do Brasil que o pessoal não acessa. Fala, tu é para tomar o dia inteiro. Não, pega, toma tudo junto que vai dar o mesmo. Antibióticos é um problema gravíssimo. Assim, a gente está enfrentando um cenário que é de extrema preocupação, porque os antibióticos têm ficado cada vez menos eficazes, menos efetivos, e por conta de bactérias, muitas vezes fungos, que estão ficando cada vez mais resistentes. E isso pode gerar uma crise de saúde pública mundial, né? É uma questão de poucos anos, assim, para a gente se deparar com um cenário realmente bem preocupante. Então, você não vai, imagina perder antibiótico-terapia no mundo atualmente. Exato. A gente vai regredir quantos anos desde da penicilina? Exato. A gente regride uns 100 anos, mais ou menos. 100 anos, é bravo, né? Dizem que é um marco, né, a penicilina. Pode-se considerar isso? Pode sim. Ela realmente é um antibiótico potente. E foi muito importante para a gente entender também um pouco da história da penicilina e bezetacil é a mesma coisa ou não? Bezetacil é o nome comercial de uma forma de penicilina. Que é intramuscular, né? Não, é intramuscular? É intramuscular, Dói pra caramba, né? Tem que ser feita no glúteo, que é um músculo volumoso. Quando eu era criança, eu acho que eu tomei isso. Se você depositar penicilina aqui no braço, você não levanta o braço. Eita. É um volume grande. Bem, eu acho que ficou explicado essa parte. Eu quero avançar contigo eu quero que você ajude a gente a falar sobre nosso público, a maior parte do público aqui também é de saúde, mas nutricionistas, né? Vamos ajudar a gente a entender o trabalho do nutricionista nessa prescrição de fitoterápico. Eu queria que você ajudasse aí de uma forma sucinta, porque é um tema muito amplo. Nutricionista pode prescrever ou não pode prescrever? Primeira pergunta rápida, papum. Pode. Ana, como é que é? A Marília Gabriela, papum. Pode prescrever? Pode. Pode. Quais são os pré-requisitos? Bom, ele precisa ser destinado para via oral ou outra via interal que não seja retal, né? Então pode fazer administração por sonda, por exemplo, sublingual, está autorizado. Todos eles devem ser isentos de prescrição médica. E eles devem ser utilizados de forma complementar à estratégia dietética, ou seja, você tem ali, como nutricionista, você vai atender o paciente, você vai identificar uma necessidade, você vai estabelecer objetivos, metas e estratégias nutricionais. Se você entender que para atender aquela meta nutricional será necessário intervir com um complemento, aí vem a fitoterapia. Então, por exemplo, o paciente ele toma alguns medicamentos que podem agravar um pouco a digestão. Ele toma omeprazol, por exemplo. O nutricionista não pode tirar o omeprazol dele. Isso é antiético. Ele tem que encaminhar para o médico que prescreveu, ou se ele faz uso disso há muito tempo e foi por automedicação, eu encaminharia para um farmacêutico. Por quê? Porque o processo de parada de usar um omeprazol, por exemplo, ele não pode ser abrupto. O desmame que chama, Tem que fazer a desprescrição ou desmame. Então tem um protocolo para fazer isso e tal. Mas vamos supor que ele tem uma má digestão e aí ele quer melhorar aquela má digestão do paciente, mesmo ele tomando o omeprazol. Então, o nutricionista, então, ele vai pensar numa estratégia fitoterápica para poder melhorar a digestão do paciente para que ele tenha um melhor aproveitamento biológico da dieta, né? Então, melhorar a absorção de nutrientes, ter menor desconforto gastrointestinal. Então, se ele quiser prescrever uma tintura de gengibre, um chá de gengibre, um extrato de gengibre, pode. Agora, um outro todo nutricionista pode fazer isso? Em tese, sim. Em tese, sim, porque tem um ponto importante que a regulamentação mais recente mostra, que é o seguinte: se a planta for alimentícia, todo nutricionista pode prescrever. Se puder comer a planta... se ela tem história realmente de consumo como alimento, tudo certo. Mas se for uma planta medicinal, tem planta que é medicinal que não é alimentícia. Por exemplo, tem uma planta chamada Philodendron amurense, que é fonte de berberina, que muita gente conhece somente a berberina, que é um modulador do metabolismo da insulina e de lipoproteínas. Beleza, mas essa é uma planta que não é alimentícia.
Aí, para essa planta, ele tem que ter habilitação perante o conselho, que é feito por duas formas. Ou ele tem o título de especialista em nutrição e fitoterapia, pela Asbram, ou uma pós-graduação em fitoterapia que tenha pelo menos 200 horas. Sabe por quê? Porque, ao fazer isso, é preciso lembrar que ele estará prescrevendo um medicamento. E essa é a revolução na história toda, entendeu? Quer dizer, o nutricionista pode prescrever medicamento? Não. Depende. Vírgula. Pois é. Tem uma vírgula nessa história. Vírgula. Né? Isso é interessante. É medicamento, é interessante. Por isso ele precisa dessa formação complementar, porque... Agora explica aquela parte, Leandro, que se eu prescrever o chá, se eu prescrever a planta, ela macerada, eu posso, mas aí eu tenho uma outra exigência para poder fazer o extrato dela. Explica esse ponto que eu acho importante. Se ele for prescrever a planta alimentícia, ele pode prescrever o chá, a planta seca, ele pode prescrever uma outra forma de apresentação, extrato seco, tintura, enfim, sem problema. Porque aí entraria num outro arcabouço legal que o CFN deixou para o nutricionista, que é a prescrição de drogas vegetais e derivados que são passíveis de serem considerados alimentos. Se for usar a planta que é estritamente medicinal, ele não pode prescrever o chá ou outra forma sem o título de especialista. Dá um exemplo de uma coisa que a gente pensa que pode, mas não pode, e que pode, mas não pode. Vamos lá. Bem comum. Açafrão da terra. Ninguém duvida que açafrão é um alimento, né, no Brasil. Você usa para temperar e tal. Você pode fazer o chá do açafrão da terra, também chamado de cúrcuma, né, que é a planta cúrcuma longa. Você pode usar um extrato seco, você pode fazer uma tintura, você pode usar um extrato seco que é complexado com fosfolipídio para melhorar a biodisponibilidade, não tem problema. Você pode prescrever até a curcumina, que é a substância ativa da cúrcuma longa, sem a exigência de o título de especialista. Mas se você for prescrever, por exemplo, tríbulos terrestres, que é um fitoterápico muito interessante para melhora da função sexual, e esse caso, como não se trata de uma planta que é alimentícia, ela é medicinal, tem que ter o título de especialista. Boa. Valeriana officinalis é outra espécie também usada, não como alimento, mas estritamente como um medicamento, uma planta medicinal, enfim. O nutricionista pode prescrever? Pode, porque agora ela deixa de ser tarjada, quer dizer, tem apresentações tarjadas, mas tem apresentações não tarjadas também, porque ela faz parte agora da lista de plantas de uso tradicional reconhecido. Aí toda ela pode ser isenta de prescrição. Mas aí, para prescrever valeriana, que na sua versão não tarjada, o nutricionista tem que ter o título ou a pós-graduação. Tá. Mas a gente pode ficar tranquilo, porque toda farmácia de manipulação no Brasil tem um farmacêutico conferindo essa fórmula. Tem também. E eu queria também lembrar de um detalhe que a gente publicou no ano passado. É um trabalho conjunto entre o CFN e o CFF. É o Guia de Prescrição por Nutricionistas e Dispensação por Farmacêuticos de Fitoterápicos e Suplementos Alimentares. O nome é longo mesmo. É um documento que ele tende a ser atualizado com frequência e é uma espécie de esclarecimento tanto para o nutri quanto para o farmacêutico, como é que é a regra do jogo para o nutricionista prescrever e o farmacêutico dispensar para o nutricionista. Está disponível no site do CFN. Entra lá, cfn.org.br. Tem um top banner lá, você baixa, e um PDF com 88 páginas. Tem uma parte lá no finalzinho, que são os anexos, ou melhor, os apêndices, que tem a lista daquilo que pode e do que não pode ser prescrito. Então isso já é um bom ponto de partida. Legal. Vamos colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Se não tiver, você reclama no comentário, porque eu leio todos os comentários, tá? Se a equipe de produção deixar passar, reclama ou me chama lá no Instagram, porque eu que faço o serviço de atendimento aqui. Leandro, por que você escolheu farmácia? Acordou e falou, vou ser farmacêutico. Cara, eu gostava muito de biologia e muito de química no ensino médio. E por que não foi ser biólogo e químico? Porque eu senti falta. Eu pensei em fazer química industrial, bacharelado em química, mas eu gosto muito da biologia. Aí eu, não, vou fazer biologia. Não, mas eu gosto muito... Deu farmácia. Deu farmácia. Você juntou as duas coisas da farmácia. Farmácia é um curso que ele tem uma formação muito forte química biológica. Em química e tem a biologia. Só que hoje o perfil mudou. Assim, a diretriz curricular de 2017, ela diz que metade da formação do farmacêutico hoje tem que ser voltado para a clínica. Olha! 40% para tecnologia e inovação em saúde e 10% gestão em saúde. Olha. Esse é o perfil do farmacêutico no Brasil.
Tá. Mas eu me apaixonei pela área porque eu entendi que havia muita oportunidade de trabalhar em coisas que eu efetivamente gostava. Indústria farmacêutica, né? E o farmacêutico ele tem um monte de área que é ato privativo. Tipo, só o farmacêutico pode ser responsável por uma farmácia, por uma indústria farmacêutica, por um monte de serviços. E farmácia dá dinheiro. É uma profissão que remunera bem. Vamos dizer que tem umas áreas que remuneram melhor do que outras. Esse sorriso no canto do rosto. Por isso que eu trouxe ele no nenhum cast, gente. Aqui é sobre saúde e negócios, entendeu? Entendeu? Eu vou dando essa volta e chego onde eu quero. Tá bem. É uma profissão que tem muito espaço. Tem. Em Pernambuco mesmo, a gente ainda tem falta de farmacêutico, digamos. Tem espaço para crescer. Basta você estar direcionado. Eu vou te colocar numa situação... Como é que a gente chega até aí, Leandro? Como é que a gente chega onde você está? Professor, pesquisador, palestra no Brasil inteiro. E aí? Qual foi essa... Como é que eu faço para ser o Leandro Medeiros? Olhei, gostei, falei, pô, gosto de química, gosto de biologia, mas eu quero estar com essa cutis boa, dando aula pelo Brasil, viajando para todo lugar. Cara, eu quero ser próspero em farmácia. Como é que eu fiz? Tem que estudar um bocado. Estudar, esse é o caminho? Tem que estudar. Quais outras habilidades aí você acha que... A gente precisa ter o caminho dentro da farmácia, porque você é um dos farmacêuticos mais falados aí no Brasil dessa nova geração. É mesmo? Lógico, pô, pelo menos dentro da nutrição, que é a minha área de atuação, tu tá em todo um congresso, não faça falsa modéstia, não vai me deixar... Qual o congresso que você não foi esse ano? Quantos você já foi esse ano? Foi para um bocado, assim. Um bocado quanto? Tudo que é congresso, pô. Não me deixa mal aqui Digita aí, Leandro Medeiros, no YouTube, não, no Google. No YouTube não, pelo amor de Deus, porque no YouTube tem uns vídeos horrorosos meus, assim. De quê? Sério? É vídeo antigo, de aula antiga, eu não curto muito não, mas tá por aí. Eu deixei só por... eu tenho vídeo horrível meu também, que eu gravava em casa. Mas, volta. Vê qual o caminho aí? Eu quero que você direcione o farmacêutico. Tá. O que eu recomendo, assim, tá para os meus estudantes que estão lá na universidade agora. Primeiro problema, que a farmácia tem 10 áreas de atuação e quase 150 especialidades. 150 especialidades? Pois é. Eu poderia mencionar algumas aqui que talvez você não conheça por falta não conheço mesmo. Eu não sei 150 palavras em português, vou saber 150 especialidades de farmácia. Mas, radiofarmácia, por exemplo. Radiofarmácia? Quem é que vai fazer os medicamentos que vão ser usados para contraste de exame ou então para tratar alguns tumores? Que são medicamentos radioativos, essa é a definição. É o farmacêutico. Radiofarmácia. Outra área assim, muito interessante, que também tem surgido bastante, surgido assim, no sentido de muita ênfase, muita gente procurando, que está remunerando bem a estética hoje. Saúde estética, né? Farmácia também. Isso. Então, o farmacêutico abre um consultório, ele vai fazer ali alguns procedimentos e... Isso é bom, cara. A gente traz esse tom um pouco mais divertido para o nosso bate-papo, mas é importante até para a autoestima do farmacêutico, né? Sim. Porque o farmacêutico, e principalmente a população também, a gente vê muito farmacêutico ali atrás do balcão, olhando a receita, conferindo aquele cara chato para ver cadê a guia azul, tal. Mas a farmácia é uma profissão, além da importância dele estar ali, isso não diminui a importância dele preservar pela sua vida, que ele está checando se o que você está prescrito para você faz sentido. Tem uma área gigantesca, né? Para ele poder... A galera vai chegar na farmácia amanhã e vai pedir selfie com o farmacêutico. Cadê o farmacêutico? Aqui, Radiofarmácia eu não conhecia essa, gostei. Mas a gente precisa de assim, eu acho que uma clareza maior sobre essas áreas, essas possibilidades. Mas vou voltar para tua carreira. O que você estudar muito, o que eu preciso fazer? Isso. Eu acho que você tem que se jogar um pouco, assim, se desafiar a conhecer as áreas, de fazer estágio não obrigatório, de fazer iniciação científica, network, isso aí, se mexer. E para eventos, para poder conhecer. Né? E aí, numa experiência dessa, você talvez se identifique mais com uma determinada área ou especialidade. E investir. Você investe em formação. E uma coisa que me preocupa muito hoje, essa fala vai ser até boa para um eventual corte.
A gente gosta. Porque daqui a pouco a gente vai fazer coisa. A gente gosta de fazer corte para dar polêmica, isso só aumenta o engajamento. Mas uma coisa que me preocupa. A gente tira de contexto, pode ficar tranquilo que a gente mesmo faz o hate do nosso. Perfeito. Melhor coisa. A gente pega 3 partes, aí coloca uma coisa assim bem chocante. É bom, a gente faz o próprio hate. A gente ajuda o pessoal dos haters. Ótimo. Vai. Haters, atenção. Mas olha. Ajuda a gente. Atenção, produção. O que eu penso? Me preocupa um pouco o caminho que a gente está tomando a respeito da formação no Brasil, assim, formação no ensino na graduação e tal. Por quê? Acho que tem um quê de geracional, talvez, a forma como a gente lida hoje com ladrões do tempo. Tem um cara que eu li bastante, que é o Christian Barbosa. Ele é um consultor, pode chamar de coaching, pode chamar de mentor, pode chamar do que for. Mas ele é um cara que estuda muito gestão do tempo. E uma das coisas que ele coloca hoje, na contemporaneidade, é que a perda da produtividade acontece especialmente por conta do mau uso de telas. E isso faz com que haja impacto em tudo que é lugar, inclusive na educação. Então hoje... Vai tudo ficando ruim. Há 10 anos, eu tenho, assim, eu sou jovem, a pele tá boa, talvez, mas assim, olha a cor da minha barba, né? Eu já tenho 10 anos de sala de aula. Comecei cedo, então. E assim, há 10 anos... eu não percebi uma galera tão dispersa. E hoje a dispersão é um evento presente em todos os espaços, na sala de aula, nos laboratórios, enfim. E assim, a qualidade da formação depende de um monte de coisa, mas primeiramente da atenção plena sobre o que está sendo feito. Então, há uma dificuldade maior na minha experiência como professor de manter o pessoal atento ao que está sendo trabalhado ali, né? Acho que também tem que pensar um pouco sobre como a educação ela se desenha. Eu acho que o professor ele também tem que ser um agente mais proativo para mudar a forma como ensina, porque não cabe mais o modelo escolástico que a gente conhece. Né? Tá aí há 5, 10 mil anos. Investir mais em métodos ativos de aprendizagem. Então, essa é uma conversa com muitas dimensões. Mas, assim, se você quer ser um profissional bom, você precisa ser inteiro. Tem um poema de Fernando Pessoa, que na verdade é um pseudônimo dele, né, que é acho que esqueci agora o nome, coisa Reis, eu esqueci agora, mas é Fernando Pessoa. Vai o poema. Ele coloca o seguinte, para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa que fazes. A lua alta vive porque brilha. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que para você ter realmente destaque, para você brilhar, você precisa ser inteiro. Uhum. Então, essa percepção, essa leitura sobre o que é uma carreira profissional, o que é você ser um farmacêutico, um nutricionista, sei lá, qualquer profissional, é que o superficial não basta. Sabe? Foi o que eu acabei de escrever aqui. Fernando Pessoa, que me desculpe. Superficialidade, #tô fora. Tem que mergulhar. Você não pode ficar contente e satisfeito com o que chega. Você tem que ir além, mais a fundo. Questionar, criticar. Se criticar também, às vezes você está fazendo algo e... né? Será que isso está adequado? Então, ter um processo de supervisão com alguém que tenha uma vivência maior, sabe? Para você retroalimentar aquilo de uma forma positiva. Então, eu acho que a primeira coisa para você ser um bom farmacêutico é você ser inteiro. Ser inteiro. Como qualquer profissional. Quantos % você se considera empreendedor? Porque você poderia pegar uma carteira de trabalho que eu acho totalmente justo e válido. Eu não tenho crítica nenhuma. Vida de empreendedor é um caos. É uma vida que é repleta de tensão. É muito tensionada, muito pesada, muito carregada. A vida de empreendedor não é uma vida fácil. Quantos % você se considera empreendedor? Porque você é disruptor. 100%. 100% empreendedor? Porque quando você está simplesmente na sala de aula, empregado lá, com sua carteira de trabalho assinada, você tem que empreender lá dentro também. Oh, que boa. Não é criar apenas para uma empresa própria, mas você tem que ser empreendedor de si próprio, empreender. Para mim está muito relacionado com inovar. Tá. São coisas diferentes, eu sei. Mas empreender para inovar.
né? Inovação é resolver um problema da maneira mais eficiente possível. Isso para mim é inovação. E que tem, às vezes, uma solução tecnológica, mas às vezes não é tecnológica essa solução. Não, nunca. Né? A gente tem que fazer uma dissociação, gente, muito... Inovação e tecnologia são coisas diferentes. Isso. Inovar não é tecnologia. Exato. Inovar não é tecnologia necessariamente. Inovar é resolver o problema da maneira mais eficiente. Ponto. Problema real, né? Problema real. Problema concreto. É a história da NASA, né? A história da NASA é real. Ela foi deram uma deturpada, falaram que a NASA investiu bilhões de dólares para fazer a tal caneta. Não foi a NASA que investiu, foi a Fisher, que é uma indústria de caneta, que a NASA tinha um problema. Como é que você vai escrever no espaço, como é que a tinta vai descer para a caneta se não tem gravidade? Gravidade zero. Então a Fisher desenvolveu uma caneta para a NASA e a Rússia resolveu o problema com lápis, pô. Não, tudo bem, eu preciso escrever no espaço, botou um lápis na Soyuz e bora, galera. Eu não sei como é que é o nome, Krakrive, vai lá, compra lápis, sobe no nave, vai pra cima, vai, pronto, foi com lápis, né? Eu falei aqui, imitei um árabe, não sei nem como é que fala russo. O russo tá ótimo. Meu russo tá ótimo, tá, né? Perfeito, o russo foi lá, foi na quitanda lá do seu Tratrev, comprou lápis, botou na nave espacial e foi pra Lua, foi pro espaço. Enquanto o americano estava lá. E custou milhões, não foram bilhões, como o pessoal fala. De fato, existe essa empresa que é a Fisher, que fez a caneta. Mas, para mim, a inovação foi russa. Sim. Sabe escrever, tinha um problema, foi na quitanda, comprou o lápis, botou dentro da nave espacial e mandou, enquanto o americano estava lá. Um problema simples... Resolveu. Que é uma solução simples, né? Lógico. Pô. E de diversas outras coisas, né? Dos russos, assim, incríveis, cara. Eu li... Um livro de um astronauta americano que ele fala assim de soluções que o mesmo saco de lixo servia para... Os caras tinham cada ideia assim fantástica. Então, 100% empreendedor? Eu me considero. Não é fácil, né? Não acho que seja... Então, vamos cortar aqui o momento... Pessoal, diminui a luz, traz a música piano de fundo. A gente precisa de lágrimas no podcast para dar audiência. A gente precisa do choro, a gente precisa da dificuldade. Quais foram as dificuldades para o Leandro Medeiros chegar nesse momento que ele está hoje? Assim, porque isso eu acho que a vulnerabilidade vai conectar muito a galera que está assistindo a gente, porque eu sempre falo no podcast, né? Gente, repito, o que eu sempre falo? A única coisa que nasce grande é filho de elefante e filho de baleia. Todo mundo nasce pequeno e vai crescendo ao longo do tempo. Dificuldade, pode puxar, assim, tem alguma coisa? Como não, né? Eu acho que talvez a dificuldade mais evidente assim, na minha história eu poderia assim, colocar mesmo conciliar as demandas com o tempo que a gente tem hoje. Tá. Eu penso muito em tempo. Eu acho que a gestão do tempo, para mim, é o ponto mais crítico. Eu tatuei o tempo aqui, ó. Foi? Pô, é uma ampulheta. Legal. E aí eu acho que... Gestão do tempo é um desafio? Gestão do tempo. Eu acho que é o desafio mais importante. Você conseguir estabelecer as prioridades, é você lidar com as urgências, é você lidar com aquilo que é circunstancial. O Christian Barbosa, ele traz isso como método. É a tríade do tempo, como ele chama. E aí, é difícil você colocar isso em prática. Não acho que você tenha que ter domínio sobre tudo. Eu acho difícil você controlar tudo sobre sua própria vida. Quem acha que consegue controlar tudo sobre sua própria vida, talvez tenha que pensar um pouco sobre o que está fazendo da vida, né? É difícil. Quem consegue controlar tudo sobre a própria vida, eu vou dar um recado, levanta da cama, porque a vida não é só ficar deitado na cama. Você só controla a sua vida se você estiver deitado na cama com o ar-condicionado ligado. E alguém pagando a conta de luz, porque em algum momento vai parar o ar, vai ficar quente o quarto. Não dá. Uma vida complexa do jeito que é. Então você acha que gestão do tempo é uma sacada boa, assim. É a principal dificuldade, na minha opinião, para você desenvolver um projeto. Mas no começo da carreira foi isso? Foi porque... não teve um perrengue maior? Não, eu venho de uma família pobre, isso é o maior perrengue. Então, puxa, acho que isso é bom, isso ajuda. Isso dá corte, dá audiência. Tá bom. Eu tenho uma história de vida que, assim, é difícil. Meu pai já faleceu tem um tempo. Foi em 2009, eu tinha 24 anos. Mas... Você tá com? Agora eu tô com 39. 39. E a gente sempre teve um problema de grana lá em casa, porque meu pai era viciado em jogo. Entende? E aí isso fez com que... É sua mãe e sua irmã, né? Hoje eu tenho minha irmã, minha mãe, e
E é isso. Sempre cuidando das duas, né? E quando meu pai adoeceu em 2000, bem antes até, eu tinha 15 anos, ele teve um infarto, um mês depois teve um AVE, e aí ficou incapaz de trabalhar, né? Ficou com deficiência física. E aí, mas antes até mesmo disso, já tinha o problema do jogo. E esse problema do jogo destruiu a vida financeira da família da gente, né? Aí eu tive que cuidar do meu pai no primeiro semestre do ano do vestibular, porque coincidiu. E eu só tive tempo para estudar de julho para frente. O vestibular era em outubro, então tive pouco tempo, assim. Então tinha uma única carta e a carta foi a que me permitiu entrar na universidade, né? Foi uma única... Eu não gosto de falar bala, eu não curto muito essa ideia. Mas era uma única oportunidade. E aí... Sim, a única chance. Consegui entrar. E fiz estágio, fiz iniciação científica, me agarrei em tudo que eu pude, assim, para conhecer. Eu acho que essa foi uma coisa boa. Fui do diretor acadêmico que me deu uma... Putz, isso me deu uma visibilidade, assim, grande com as empresas. Diretório acadêmico. Então a gente tem muita coisa do empreendedorismo aí. Você já estava na faculdade se movimentando, entendeu? A gente vem para o desafio, porque a pergunta que eu vou te fazer a seguir é qual foi o aprendizado também. E outra coisa, outra reflexão que é importante. Tem um conhecimento aí na internet que fala, você é fruto do meio. Porra, você não é fruto do meio, 100%. Você é fruto do que você deseja ser ou deseja não ser, porque você vivia, tinha um exemplo, né? A pessoa, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. As 3 pessoas que você mais convive era pai, mãe e irmã. O pai viciado em jogo, você é um dos farmacêuticos mais conhecidos na área você disse que não é no Brasil, ok, mas dentro da área de nutrição, temos 160 mil nutricionistas no Brasil. Perguntar quem é Leandro Medeiros, todo mundo sabe quem é, tá? Se não souber, porque não é nutricionista, tá com um diploma falso, pode mandar prender o cara que o diploma dele é falso. Então a gente é fruto do que a gente não quer também daquele meio, né? Uhum. Então é muito o que aquele meio ensina pra gente, o que aquele meio mostra, e a partir dali você se constrói. Porque senão as pessoas entram numa pira que, só vou ser rico se eu viver com gente rica, eu só vou ter isso se eu estiver em tal lugar. Ajuda você ter exemplos, aí a gente vai saltar para um outro ponto que é falar do network. É bom você estar nos lugares onde as coisas acontecem. Uhum. Então você tem 2 exemplos aqui na tua fala. Você tinha um exemplo do jogo que você não seguiu, mas aí você foi para dentro do diretório acadêmico e ali você começou a fazer network. Quer dizer, 2 ambientes, um foi favorável para sua não escolha, você não escolheu o jogo, você escolheu outro caminho, e o outro te ajudou na escolha, né? E foi E aí complementa com aprendizado, então, pra gente não... Acabou sendo uma construção interessante, assim, porque e aí, fazendo um gancho com o aprendizado, eu acho que eu aprendi mais fora da sala de aula. Aprendendo nos estágios, aprendendo com outros profissionais, com iniciação científica, com monitoria. E na monitoria, eu entendi que eu queria ser professor. Eu falei, é isso que eu quero ser. Esse é o jogo, né? Então, para chegar lá, eu preciso de uma trilha. Aí, terminei o estágio, fui contratado e decidi não fazer mestrado logo depois. Por quê? Porque eu tinha que pagar a conta. Eu queria me organizar financeiramente. Então, passei 5 anos para poder fazer o mestrado, que à época era numa área que eu não queria, não gostava, mas era oportunidade. Então, eu fui e aprendi muita coisa e tal. Sou grato a um monte de gente que me ajudou nisso. Mas não era exatamente aquilo, né? Foi um momento difícil. Aí eu fui para o doutorado, logo na sequência. Já tinha começado a minha carreira docente nesse momento, e aí eu comecei a fazer o doutorado, mas eu percebi que eu acabei me expondo a um contexto que me deixou um pouco derrubado, assim, no sentido de saúde mesmo. Eu tive um quadro depressivo. Normalmente, quando você... entre os 16 e 18 anos de idade e os 30 anos de idade, são 2 momentos da vida da pessoa que ela está mais disposta a desenvolver eventos de natureza depressiva ou ansiosa. Legal. São 2 grupos de risco, inclusive. Então, essa transição para os 30 tem um monte de explicações, mas é um determinante para isso. E aí me pegou e eu acabei não conseguindo fazer o doutorado, porque, enfim, e voltei agora, né, recentemente. Então, eu passei um tempo tentando sair daquilo e eu entendi que eu tinha que deixar porque não ia dar conta. Aí eu, beleza, então vou fazer outras coisas e quando puder, faço. Não, tem uma outra uma reflexão que eu faço, não dá certo às vezes, é melhor caminho a seguir, porque dar certo pode dar tudo errado.
Se você tivesse terminado o doutorado naquela época, tem gente que fala, mas pô, não deu certo. Fala, cara, deu muito certo. Deu muito certo não complementar o doutorado naquela época, deu muito certo, a gente tem que ter essa visão, né? E certamente eu acho que eu não chegaria também ao final, mas eu entendi meu limite. Isso já a partir de um suporte psicológico que eu já tinha há um tempo, então eu entendi que, isso aqui não. Deu. E aí é que tá o ponto. O não é muito mais importante do que o sim. Saber dizer não, né? Steve Jobs já falava isso. Foco é saber dizer não. Para mim foi... E é difícil, pessoal. Qual é a grande dificuldade de um líder hoje? Saber dizer não, priorizar. O que é prioridade? Quando você vê uma empresa totalmente caótica, está faltando prioridade. Você pergunta, você olha para a empresa, o que a gente tem que fazer hoje? Ninguém sabe, são 30 reuniões e ninguém decide nada. Para você poder, a empresa, um líder tem que decidir. Para decidir, ele precisa ter a prioridade. O que eu vou decidir primeiro? Não chega para ele. Isso gera um caos muito grande. Eu quero passar dessa fase, vamos para a conquista. Pode ser material também, eu quero conquista. Agora eu quero levantar o astral do podcast. Melhorar conquista, vamos lá, mais conquistas. Olha, então, coisas que eu considero assim, foi conhecer muita gente bacana. Isso para mim foi uma conquista boa e pessoas importantes na minha formação, na minha vida, nas minhas relações sociais e afetivas. Eu tenho hoje acho que eu tô onde gostaria, né? Eu gosto de estar na universidade, porque lá eu tenho a possibilidade de fazer coisas que eu gosto. A pesquisa, fazer extensão, lidar com ensino. A faculdade é uma CLT, né? E tá feliz. Nesse sentido eu tô. Tá vendo, gente? Mas eu tenho... O cara é empreendedor, dá aula no Brasil inteiro, vive bem, farmacêutico, bonitão, e tem um CLT. Um dos segmentos teus é uma CLT, mas você tem a tua escola, ele tem cursos online, dá para montar um quebra-cabeça com peças. Sim. Né? E as coisas se complementam, né? No fim das contas, eu tenho uma empresa de eventos e educação, né? Você tem uma empresa de educação. Isso. Que são teus cursos, são maravilhosos. A didática do Leandro para farmácia. Eu assino embaixo. Sabe aquele negócio, comprou, não gostou? Não cobra dele não, pode cobrar de mim. Se você assistir um curso do Leandro Medeiros. Dentro do Webdite tem bastante curso dele, mas a plataforma dele é ainda mais robusta, com cursos. Então, pessoas, professor, ganhou, tá ganhando também, né? Tá bom, tá ganhando. Tá bom. Tá Farmácia, tá bom, né? Tá. O cara que tá querendo começar em farmácia pode ficar tranquilo. Quem falou que farmácia não rola, é mentira. O começo da carreira de um farmacêutico... O começo da carreira de todo mundo é um perrengue, né? Pois sempre vai ser desafiador e tal, você acha que não vai ter... Não vai ter, obviamente, espaço e as mesmas oportunidades, mas é preciso ir atrás, né? Tá, mas é uma carreira tranquila, assim, né? Não te falta, a gente convive, a gente é amigo próprio, não falta nada, né? Então... Eu acho que sempre dá para melhorar, obviamente, né? Mas eu diria que na área da educação, e especialmente... se dá para melhorar, você não me convenceu. De produtos naturais... Não me convenceu, se dá para melhorar. Parece que a coisa tá tão boa, o sorriso dele. Não dá para melhorar nada, Leandro. Tá bom, se dá para melhorar, foi só para não... Não, tá bom, cara. É porque eu acho que a gente estamos ficando uns velhinhos felizes, pô. Tô com 46, você vai fazer 40 agora, a gente tá uns velhos felizes. Tá. Felicidade é um termo... Assim, acho que a gente tem que pensar que não é uma coisa constante, né, também, mas é importante ter momentos de felicidade. A vida, ela tem é uma trilha, para mim, minha forma de ver, é uma trilha, é um trajeto em que você vai ter ali momentos em que, sim, há a felicidade, mas há a tristeza, a angústia, uma série de coisas, mas o mágico da história é você conseguir lidar bem com todos os sentimentos que cheguem e deixar eles ecoarem dentro de você para fortalecer, sabe? Show. Porque às vezes não vai dar para você realmente se sentir tá feliz o tempo todo, sabe? Acho que isso é uma anestesia. Cansa também, né? E é uma anestesia que pode te desproteger. A dor é fundamental. A dor sinaliza... Você só cresce você só cresce na adversidade. Um superpoder. Fazer pontes. Fazer pontes? Fazer pontes. Eu aprendi isso desde cedo e conectar pessoas, conectar oportunidades, sabe? Empreendedorismo, isso, né? Essa é uma coisa... Tanto é que eu nem divulguei isso ainda, porque está prestes a sair, mas eu tenho um logotipo como professor, e eu tenho um logotipo da minha empresa, que na verdade, ela se chama... Se você for no meu CNPJ agora, você vai ver. Instituto Brasileiro de Empreendedorismo e Inovação em Saúde.
E o logotipo é uma ponte. Porque eu entendi que as oportunidades surgem a partir das conexões. Conexões. É network, né? É isso. Exato. Tem que conectar pessoas. Exato. Agora a gente tem um quadro aqui. Esse e a produção vai ajudar. Tá. É o quadro da esquisitice. O que é isso? Produção é para eu sair correndo? Não. Agora Deixa eu só te explicar. Não? Tá bom. A gente precisa de uma esquisitice do Leandro. Mas assim, que a tua mãe, quando assistir, vai falar: meu Deus, eu não acredito que meu filho falou isso na internet. Leandro! Ela vai ter que te ligar e te dar uma bronca. Eu preciso de uma esquisitice do Leandro, gente. E só a produção vai votar. Eu preciso de uma esquisitice. Eu preciso. Eu já tive. Natureza? Eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui ketchup no arroz. A gente já teve aqui. A gente já teve gostar tanto da roupa que usa ela várias vezes antes de lavar, que a esposa tem que mandar lavar a camisa. Sim. Já tivemos. Tem pijama no elevador. Já tivemos aqui. Tivemos sal em doce. Sal em doce? Pega chocolate e bota sal pra comer. É esquisito, hein? É esquisito. Então. Olha, eu tenho uma esquisitice que é. Não, se for light, não, a gente não vai votar, tá? Não tenta enrolar a nossa produção aqui, que a esquisitice tem que ser esquisitice. Eu vou dar 2, então. Bora. Aí vocês votam as Prepara o melhores, corte, prepara o corte, isso aí dá audiência, isso viraliza. Tá. Vamos. Eu acho que a minha principal esquisitice mesmo é organização com fio e cabo. Fio? Cara, eu não consigo ver um fio assim solto. Eu tenho que esconder debaixo da mesa, deixar fio organizado, amarrar, sabe? Deixar tudo escondido assim. Eu tenho um setup em casa que é legal. Tuas mesas de curso, de aula. Trabalho, exatamente. E eu não mostro isso para as pessoas, é para mim mesmo. Porque a câmera ela tá voltada para mim, tá pegando um cenário. Mas não tem um legal. fio aparecendo. Não tem um fio aparecendo. Tipo, se aparecer um fio, eu paro por tudo. Peraí, deixa eu ali arrumar. Eu tô indo ali arrumar aquele ali, que tá meio... eu tenho isso com fio, assim. E aí, eu compro um organizador de fio. Pô, esse não ficou legal, eu compro outro pra ver como é que fica e tal. Esse é o primeiro. Tá em votação aí, ó. Né? Agradou. Continua, vamos tentar o outro, vamos ver. Mas tá bom, hein? Tem potencial. O segundo é... Vou fazer uma propaganda aqui de um produto. Pode, fazer? Não tem problema nenhum. Eu tenho uma fraqueza com a farinha láctea. Nossa. Gente, cara. Eu também. Tenho uma fraqueza. A minha cunhada, ela muito sabiamente, assim, quando ela quer me sacanear, ela me dá meio quilo de farinha láctea, assim, aquele grandão. Eu não tenho muito controle. E come como? Crua? Qualquer jeito. Crua, com leite gelado, quente, tanto faz. Tudo que é jeito, assim. Aí eu evito comprar porque realmente tem uma fraqueza grande aí. Com farinha láctea. Exato. Beleza. Produção, fio ou farinha láctea? O que vocês acham? Acho que o fio, né? Farinha láctea ficou muito afetivo, tem uma coisa com a infância. Eu ia puxar um fio aí... ficou bonito. Eu prefiro... Fica a esquisitice do fio, né? Eu acho que o fio, ele marca mais. Eu acho que ele é uma esquisitice mais genuína. Quando você quiser brigar com o Leandro, você pega o carregador de celular e fica assim, ó, com o fio na frente dele, ó. Pega o fio e sai correndo atrás dele. Pessoal, prova aí na faculdade de medicina, aí quando vocês forem fazer prova, leva um monte de fio pra ele sair da sala, vocês poderem colar, entendeu? Pendura fio na sala toda. Vai dar errado na correção, galera. Vai dar errado. Leandro, pra gente fazer o nosso encerramento aí, eu quero que você olhe para aquela câmera e mande um recado para alguém. Não precisa ser nominal, mas alguém que precisa receber uma mensagem sua ali, 100% naquela câmera. Esquece que eu tô aqui e manda teu recado. Olha só, vai ficar tudo bem. É isso. Vai ficar tudo bem. A pessoa sabe do que eu tô falando e a respeito disso, mas... mas é bem amplo, né? Se vai ficar tudo bem, é bom ouvir queria isso. Na verdade, eu queria fazer uma homenagem para o pessoal que tá agora no Rio Grande do Sul. Queria, assim, fazer uma homenagem para dizer que vai ficar tudo bem. Tá ruim agora, vai passar, né? A gente tá gravando aqui no momento de muito caos, mas tem muita gente querida por lá e eu tô super conectado. Eu não sei
se você sabe, mas eu sou aluno do doutorado da Federal do Rio Grande do Sul. Eu tenho muitos amigos lá. O irmão, o meu ex-cunhado, né? O irmão da Renata, minha ex-namorada, é de lá. Cara, a casa foi toda destruída. E eu liguei, óbvio, né? Enfim, eu tenho um carinho enorme pela Renata. E a situação não é boa, cara. Não é boa. E a gente precisa, assim, cada vez mais pensar assim, imaginar que não dá para viver no mundo hoje como as coisas estão, e é preciso colocar realmente a pauta ambiental nas nossas rodas de conversa, sabe? Quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai pressionar para que as coisas sejam feitas, o que a gente precisa fazer em termos de mobilização política mesmo, para que haja uma ambiental e gestão agenda pública. Quando você colocar uma população para morar às margens de um rio que já inundou na década de 40, a gente tem a questão climática, isso não é para dizer que está tudo bem, que não existe questão climática. Existe questão climática. Sim. Mas tem gente morando numa região que já foi alagada. E que foi alagada ano passado, foi alagada agora. Então a política pública e um nível de conscientização da própria população peçam coisas realmente relevantes para você. Cara, você não pode morar ali. Não aceita um tijolo para construir. Você aceitou um tijolo para construir a casa onde você morreu. É que às vezes a pessoa não tem opção. E aí entra o poder público para poder fazer essas pessoas irem para um lugar mais seguro, cuidar e a gente tem que cobrar. Não, mas essas pessoas têm que cobrar. E a gente tem que cobrar como nação, como coletivo. Uma coisa que eu noto, viajando o mundo afora, eu vejo o brasileiro ele é muito individualista para as coisas. Não agora. O Brasil hoje o Brasil está dando uma aula de solidariedade. Mas, no geral, a gente é muito salve-se quem puder. Esse episódio do Rio Grande do Sul ele é um marco pra gente. Ele despertou uma coisa de povo, apolítico, de povo, não tem bandeira nenhuma, mas de povo, de nação, assim, muito forte, sabe? Mas a gente tem que refletir sobre isso. O brasileiro é muito individualista. Ele não pensa no todo. Ele não olha para o todo. Né? Que se a gente como povo, como nação, se reunisse, todo mundo, vamos sentar, todos juntos, o que é bom para todos nós? Vamos cobrar dos políticos? Porque são nós versus eles. Eles não são eles não vivem a nossa realidade. Eles vivem uma outra estrutura. Eles têm uma proteção da máquina pública muito maior do que a gente tem. É o povo de um lado, os políticos do outro. E não é para que não é que tem uma guerra entre o povo e o político, mas se eles estão juntos de um lado, nós devemos estar juntos de outro, sentarmos para negociar. O senhor quer o seu cargo público? Nós, como nação, queremos isso para a gente. E aí, depois a gente entra nos recortes. Aí a gente vem para os recortes. Depois que nenhum brasileiro morre afogado por conta de uma chuva, a gente vai para outras discussões. E aí a gente começa a se subdividir. Mas a gente se subdivide num ambiente onde ninguém morreu afogado. Onde não tinha uma criança boiando na água. E aí, sabe, eu acho que falta um pouco de priorizar. Todas as pautas são importantes. Da mais simples possível, de qualquer coisa relacionada à minoria e tudo mais, todas são importantes, mas a gente não priorizou, a gente fica confuso em saber o que fazer primeiro, não faz nada. Aí você vê uma criança boiando porque choveu. O interessante é que, assim, a gente tem... É a gente que coloca eles lá, né? Mas eu acho que falta uma coisa muito importante, assim, que é educação política. Porque é isso que vai fazer a gente se organizar para poder cobrar e eventualmente, eleger pessoas que possam cuidar dessas pautas. E, assim, é inegociável. É o vereador. A gente já teve... É o deputado estadual, é o deputado federal, é o senador. Se a gente organizar, funciona direitinho. E assim, não há como a gente conversar sobre absolutamente mais nada, porque Rio Grande do Sul foi uma experiência traumática, e olha que a gente essa não é a primeira vez. Região Serrana do Rio, Recife em 2022, a Bahia em 2023, todo ano a gente tem alguma coisa nesse sentido. E todas as pautas, tudo que se discute, tudo que é de natureza de interesse coletivo é política. E nada, absolutamente nada, todo processo de inovação, tudo tem que ter como uma linha condutora
a pauta ambiental, que entra, inclusive, como onde essas pessoas vão morar. Né? Porque é a alocação delas no meio ambiente, no fim das contas. Então, vamos falar aqui um pouco da nossa área. Hoje tem uma coisa que a gente fala muito, que é descarte de medicamento. Descarte de medicamento, você não pode simplesmente jogar no medicamento que venceu no lixo. Você tem contaminação de lençol freático. E é um problema grave que a gente tem. Você imagina você botar antibiótico no meio dos oceanos, dos rios, dos mananciais, dos solos. Eu tenho que devolver isso para a farmácia. A farmácia tem que pegar aquilo, é o que nós chamamos de logística reversa, e você vai incinerar aquilo de forma mais adequada, que causa menos impacto ambiental. Tudo, absolutamente tudo, tem que ter o meio ambiente no meio da roda de conversa, porque a gente está falando do contexto. A gente está falando do lugar onde a gente vive. E isso é inegociável, porque a vida humana pode se tornar inviável no planeta, porque a natureza vai continuar, o planeta vai existir. Sim, é o efeito Gaia, né? A teoria de Gaia que diz que então, a gente tem aí 600, né? Parece que são 600 anos de viabilidade, depois menos ainda, viu? Vai sobrar pouca gente. Cara, papo bom, acho que merece um outro podcast, a gente tem que fazer um outro modelo para falar sobre isso. Leandro Medeiros. É isso. Muito obrigado demais a sua participação. Eu que agradeço estar aqui, que uma prazer. Hora de bate-papo, enorme, bom demais. Enorme. Valeu. Tchau, pessoal. Acompanha a gente nas redes sociais, Spotify, Apple, todos os lugares. Coloca aí para treinar, ouvindo os outros episódios também. Já passou muita gente boa por aqui. Fechamos a 5ª temporada do N1Cast com o Leandro Medeiros. Aguarde que a 6ª temporada também está muito especial. Um abraço e até a próxima. Valeu.